Boa noite, vamos começar a live hoje, esperar o pessoal entrar, para daí começar a falar sobre refluxo, sobre doença do refluxo, GERD, por aí vai. Renata, Kay, Emily, Zenaide, bom, gente, vamos começar a falar sobre um tema que me agrada bastante. Renata, um abraço para você também, saudade, precisa visitar a gente em casa. A outra, Renata. Vamos lá, esperar o pessoal chegar, então vou começando a falar, que é uma coisa que um tema que eu gosto bastante, do qual eu faço praticamente desde o início da minha carreira. Tive o privilégio de trabalhar com um grande cirurgião, o Dr. Henrique Walter Pinotti, lá no começo da minha carreira, quando eu terminei a residência. Então é um tema que eu sempre gostei bastante de falar, que é justamente falar sobre doença do refluxo gastroesofagiano, ou refluxo, como as pessoas conhecem, né, mais comumente, né? Então, na verdade, é uma doença crônica que tem uma prevalecência, ou seja, que acomete muita gente, mas muita gente mesmo, né? Então, eu falo que quando a gente fala em azia ou em refluxo, entendeu? Se a gente falar azia para alguém, não é necessário explicar, porque todas as pessoas em algum momento da vida tiveram azia, né? Seja num abuso alimentar, seja depois de uma feijoada de final de semana, seja depois de comer uma pizza, enfim. Todas as pessoas em algum momento da vida certamente tiveram azia, refluxo, enfim. Então, não necessariamente o fato de você ter alguma vez na vida ter um episódio de azia significa que você é portador de doença do refluxo. Doença do refluxo precisa de um pouco mais de sintoma para a gente caracterizar dessa maneira, né? Então, assim, a gente entende que você precisa ter pelo menos aí 3 vezes por semana episódios de refluxo por um intervalo de até 8 semanas, né? Então, esse enunciado de quando a gente fala de doença do refluxo é mais ou menos assim que a gente define, né? Que a maior parte dos consensos médicos acaba por definir, né? Então, a intensidade e a frequência com que o sintoma aparece é que vai dizer para a gente se a paciente tem ou não tem doença do refluxo, né? Eu vi aqui, não falei, mas um abraço para a Lu, a querida nutricionista que trabalhou comigo lá no começo também, e até hoje a gente troca figurinha e se fala bastante, né? Fabi Xande entrando agora, a gente começou nesse momento, e aí eu estava falando um pouquinho sobre as definições de doença do refluxo, né? Então, a gente sabe também que os hábitos de vida moderna acabaram fazendo com que essa intensidade, esses sintomas de refluxo fossem mais comuns, né? Então, as comidas rápidas, os fast foods que a gente chama, né? O fato das pessoas ganharem peso, aumentarem de peso também é outra coisa que leva bastante ao aumento desses casos de refluxo que a gente vê hoje em dia e é bastante comum, né? A Cibele, querida paciente, também entrando agora, um abração para você, tá? E aí, assim, se vocês tiverem aí alguma dúvida durante essa live, é só ir postando, e aí a equipe vai me mandando essas dúvidas e a gente vai comentando ao final da live. E se alguma delas ficar por alguma razão sem resposta, então a gente vai ao final responder ou entrar em contato com quem tiver dúvida e vamos responder ao final para vocês também, tá certo? Então, para se ter uma noção do quanto é comum a doença do refluxo, então a gente tem aí, estima-se que em torno de 20% de todas as pessoas
elas tenham doença do refluxo, que é um percentual bastante alto, né? Bastante alto mesmo, né? De doentes que acabam evoluindo com esse tipo de enfermidade, né? Então, claro que nem todo mundo desses 20% dos pacientes que têm refluxo realmente vai precisar de uma conduta cirúrgica, né? A maioria a gente consegue com orientações comportamentais, com medicações, com mudanças de hábito de vida, com perda de peso, a gente consegue eventualmente controlar. Mas é realmente um percentual muito alto e tem ficado mais alto à medida que a população fica mais obesa. Então, a obesidade também é uma coisa que aumenta muito a incidência de doença do refluxo. Então, a gente vai tentar explicar isso durante a live, mas é realmente uma coisa bastante importante a relação da obesidade com o refluxo. Oi, filho. Beijo, Pedro. Tá? Então, isso é realmente bastante relevante. Doença do refluxo é uma doença crônica, tá? É uma doença crônica. Eu estou vendo aqui, a Patrícia colocou aqui que passou um período de bastante dor no peito, entre os seios. Depois a gente explica também essa história, porque a dor torácica do refluxo, ela é muito semelhante à dor do infarto, inclusive, e é a principal causa de diagnóstico diferencial do infarto. A pessoa chega achando que está infartando no hospital, e aí faz os exames, colhe enzimas, roda eletrocardiograma e não dá nada. Então, a maior parte das vezes em que isso acontece, a principal causa é realmente o refluxo. É uma causa bastante importante. Coquinho, querido amigo de infância lá de Presidente Bernardes, um abraço, tá aí, estou vendo entrar aqui agora. Então, é uma causa bastante comum a dor torácica com relação a isso. A doença do refluxo, ela é uma questão da própria conformação, da maneira como a pessoa foi gerada lá, às vezes por questões genéticas, ou que puxou um pouco mais o pai, ou puxou um pouco mais a mãe, enfim. Tudo que a gente come é levado pelo esôfago até o estômago. Então a gente inclusive costuma dizer assim, olha, quando eu comi alguma coisa não me caiu bem. Na verdade não é queda, né? Então o esôfago, ele é um órgão que parece simples, ele parece um tubo que liga a base da língua até o estômago, mas ele é muito, muito mais complexo do que isso. Ele tem uma movimentação própria que a gente chama de peristalse. Então ele empurra o alimento até o estômago, entendeu? E chegando no estômago, esse alimento misturado com a saliva, ele vai entrar em contato com um ácido chamado ácido clorídrico. É um ácido que tem uma acidez muito alta, né? Para se ter uma noção, se a gente for pegar uma escala de acidez que vai de 1 a 14, né, sendo que mais próximo de 1 é mais ácido, mais próximo de 14 é mais alcalino, em torno de 7 é mais ou menos o que a gente tem na água, né? A água 7 ponto alguma coisinha, né? Então vai depender da qualidade da água, vai oscilar um pouco nisso. Então o ácido clorídrico, ele deixa a acidez do estômago quando você está em jejum e próximo a 2, entendeu? Que é o próximo do mais ácido que é possível ser. E um ácido tão forte assim, é claro, é bastante corrosivo. E aí uma pergunta que as pessoas fazem sempre mas poxa, a gente tem um ácido tão forte assim no estômago, e isso não prejudica, não machuca? Bom, normalmente, se você não tivesse nenhum tipo de proteção no estômago, seria inviável, né? Então, o estômago, a camada mais interna do estômago, ele produz uma substância que a gente chama de mucopolissacarídeo, e esse mucopolissacarídeo, ele protege o estômago, entendeu? Para que a gente não sofra as consequências dessa presença desse ácido e das demais enzimas que fazem a digestão no estômago. Então, todo o problema começa quando o estômago tem que mandar adiante o alimento. Então, aí, em algum momento durante o processo de digestão, o estômago, que também é um órgão muscular, que também tem uma propulsão, ele vai empurrar esse alimento em direção à próxima parte, que é o intestino, mais propriamente o duodeno, que é a primeira parte do intestino. Então, quando ele contrai para poder empurrar o alimento adiante, ele exerce força dentro de si em todas as direções.
E aí, na transição entre o esôfago e o estômago, a gente teria que ter um mecanismo para poder impedir que esse refluxo volte para o esôfago. E em algumas pessoas, esse mecanismo não funciona de maneira adequada. E quando isso não funciona de maneira adequada, parte desse conteúdo do estômago volta para o esôfago. E essa acidez, esse ácido que sobe em direção ao esôfago, ele vai acabar provocando dano no esôfago, que não tem uma proteção tão grande quanto tem no estômago. Tá? Então, esse dano é uma inflamação. Toda inflamação na medicina a gente define como uma terminação IT, então é uma esofagite. E no caso aí, uma esofagite gerada pelo refluxo de ácido. Então essa é a definição de esofagite de refluxo. Então quando a gente fala refluxo, a gente se refere a essa história do ácido voltar e queimar o esôfago. Aí alguém pode perguntar, doutor, mas só existe esse tipo de esofagite? Porque a gente só ouve falar basicamente dessa. Então, essa é a mais comum, né? 20% das pessoas têm, mas claro que existem outras formas de esofagite geradas por outras coisas. Só para dar um exemplo muito simples, entendeu? A gente tem esofagite gerada por alergia alimentar. E quando isso acontece, a gente chama de esofagite eosinofílica, que é um tipo diferente de esofagite, cujos sintomas, alguns podem ser semelhantes, mas outros são diferentes. O paciente tem dificuldade para engolir, entendeu? E é um tipo de esofagite que a gente consegue identificar quando faz a biópsia do esôfago. Tá? Então, assim, e tem outro tipo de esofagite que é muito comum com o paciente que tem doença, por exemplo, diabetes, ou que tem doenças, ou que faz uso crônico de cortisona, por exemplo, que é uma esofagite provocada por cândida ou candidíase esofagiana. Mas, de fato, a mais comum de todas mesmo, é a chamada esofagite de refluxo, tanto pelo número de pessoas que atinge, entendeu? E tanto quanto é a principal causa de cirurgia da transição do esôfago com o estômago, é claro que é em função dessa esofagite de refluxo. Então, ela tem como principal causa, de fato, a própria conformação, a presença ou ausência desse mecanismo de evitar o refluxo, é a principal causa desse tipo de problema. E é claro que hábitos de vida que a gente tem acabam conseguindo fazer com que ele piore, que o sintoma piore ao longo da tua vida, né? Então, conforme eu já disse antes, né, o hábito de você, por exemplo, usar roupa apertada, ou você ganhar peso, por exemplo, são coisas que eventualmente podem fazer piorar o refluxo, né? Então, ao longo da vida, isso realmente também pode acontecer e pode gerar mais sintomas, ou num dado momento, com o passar dos anos, é normal que a gente ganhe peso, mesmo que a gente não seja obeso. Quando a gente ganha mais peso, a tendência é a gente realmente ter uma piora da questão do refluxo, e isso vai fazer com que a gente, de repente, faça o diagnóstico mais tarde, né? Alguns vão lembrar, olha, o filho da minha amiga, o meu filho, quando era bebê, também tinha refluxo, né? Então, isso, eu lembro que naquela época o doutor falava para colocar espessante na mamadeira, então é fato. Então isso, algumas crianças, principalmente as que nascem um pouco prematuras, podem ter esse mecanismo de válvula que eu falei entre o estômago e o esôfago não muito bem desenvolvido. E quando isso acontece, a criança pode ter sintoma também de refluxo desde essa época, e às vezes a criança não consegue ganhar peso, não consegue se alimentar de maneira adequada, volta mesmo, se usa o termo gorfar, né, para fora quando vai se alimentar. E aí o pediatra, o gastropediatra, ele orienta, né? Eu tenho uma gastropediatra que é uma querida, que é a Eli, né, a Eliane Franco, e a gente sempre trabalha, a gente em conjunto, os pacientes dela ficam mais velhos, ou mesmo os pais, e a gente acaba atendendo, e o gastropediatra acaba orientando uma série de medidas para a gente conseguir passar por essa fase, né? Algumas crianças também acabam tendo chiado no peito por conta do refluxo, né? Então, é uma das causas do que a gente chama de bebê chiador, né? Então, aí o diagnóstico em criança é um pouquinho diferente, a gente geralmente não faz
não é comum, pelo menos, você fazer endoscopia em bebês recém-nascidos, né? Salvo em outras situações, mas não na questão do refluxo. E você faz aí com cintilografia ou dando uma mamadeira com uma substância que aparece no exame, né? E avaliando se há ou não refluxo nesse sentido. Então, é um pouquinho diferente, mas em geral existe uma tendência maior nessas crianças nesses bebês que quando criança tinham refluxo, e aí depois da adolescência voltar a manifestar esse tipo de sintoma é uma coisa também bastante comum, bastante corriqueira e que acaba chegando até a gente já na fase adulta com sintomas de refluxo também. Então, do ponto de vista da origem do refluxo, basicamente por aí que a gente entende que acaba acontecendo, né? E aí, em geral, é uma coisa que afeta bastante a qualidade de vida do paciente quando ela é numa intensidade maior, né? Então, a Carol está dizendo que a filha dela teve, né? Eu estou vendo ela comentar aqui embaixo, né? Então, realmente é alguma coisa bastante complicada, né? Mas depois vai passando o tempo, quando a criança vai ficando com o sistema digestivo um pouco mais desenvolvido, isso melhora, né? Então, o refluxo, ele gera sintomas que são típicos, que são comuns ao refluxo, que é o mais tradicional, é a sensação de azia e aquela sensação de que o alimento voltou, né, em direção ao peito ou em direção à garganta, né? E isso é bastante frequente, principalmente de noite, né? Na hora que a pessoa se deita, né? Então muitas vezes, às vezes as pessoas acordam inclusive com um alimento na garganta, né? E até a Lu pediu para eu comentar aqui, né? A minha querida amiga e nutricionista, ela falou, olha, comenta um pouquinho sobre afta. Então afta é um sintoma que é atípico de refluxo, que é também bastante comum e às vezes as pessoas não sabem. Não é que a única causa de afta é refluxo, mas é uma das causas, né? Então, muitas vezes, quando eu tenho um refluxo tão alto ao ponto de parte dessa acidez chegar na boca, eu posso ter aftas bucais de repetição. Então, aquelas feridinhas que doem, incomodam bastante, e que a gente aí acaba tendo que passar pomada para poder melhorar, isso é bastante comum também para os pacientes que têm refluxo. E tem sintomas que são atípicos, que não são o mais comum, mas que muitas vezes geram consultas. Às vezes o doente vem encaminhado para a gente do endócrino, por exemplo, ou do otorrino, por exemplo, ou do pneumo, né? Então, asma pode ser um sintoma de refluxo, né? Nem toda asma tem relação com refluxo, mas existem pacientes que têm asma porque chegam a ter um refluxo tão alto que parte desse ácido acaba indo para o pulmão. E esse ácido ele acaba gerando uma irritação no pulmão que faz com que o pulmão, os ductos que levam ar pelo pulmão, eles se fechem parcialmente, e isso a gente chama de broncoespasmo. E muitas vezes o doente, quando tem uma asma difícil de ser tratada, muitas vezes o pneumo questiona refluxo e a gente acaba investigando em consultório e muitas vezes chegando à conclusão de que se trata mesmo de refluxo ou de algo nessa linha. Otorrino também é uma especialidade que encaminha muito doente para passar com a gente com sintoma atípico, né? Então, ou porque tem tosse crônica, ou porque tem, de repente, fica rouco, e é uma rouquidão que não melhora com nada, e aí vai no otorrino, e o otorrino acaba fazendo um exame chamado nasofibrolaringoscopia, em que ele entra pelo nariz com a câmerazinha de acoplada, como se fosse uma endoscopia feita pelo nariz, e ele olha na garganta e vê que essa garganta ela está queimada e ela está com sintomas compatíveis com o refluxo. Então ele acaba encaminhando, né, para a gente avaliar, e aí a gente faz exames mais específicos e constata ou não se trata de refluxo ou não. E às vezes, olha só, até o cardiologista ele manda, né, paciente para a gente. Eu estou vendo aqui que a Zenaide comentou, Zenaide, querida paciente também, que o diagnóstico foi feito por
por indicação, por conta de tosse, né? E a Zenaide já operou mais de uma vez, né, Zenaide? Então, conhece bem essa história, né? Então, o cardiologista, ele acaba às vezes indicando, porque o doente tem uma dor torácica, e essa dor torácica, o cardiologista faz todo tipo de exame e percebe que o doente realmente não tem nenhum problema cardíaco. E aí, conforme já falei no começo da live, então isso pode ser um sintoma atípico de refluxo. Então é uma coisa importante para a gente avaliar, né? Porque é realmente um sintoma importante. Por que acontece então essa questão da dor no peito, né? Então a dor em decorrência de refluxo. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que o esôfago, quando o ácido sobe, ele tenta de alguma maneira impedir que o refluxo aconteça. E esse tentar, muitas vezes, significa ele fazer um espasmo, um aperto, tá? Reacional ao refluxo. E esse aperto ele é percebido pelo paciente de duas formas. Ou o paciente entende que uma dor torácica apertando forte, com irradiação para o queixo, por exemplo, ou para o braço, assim como é o infarto. E quando se trata desse tipo de sintoma, a gente chama de esôfago em quebra-nozes. Ele aperta tão forte que ele dá essa dor forte, apertando o peito em direção ao queixo e em direção ao braço. E a coisa mais curiosa é isso, que quando você vai num pronto-socorro com uma queixa desse tipo, que é muito semelhante a infarto, é bastante comum que o plantonista do pronto-socorro faça um eletrocardiograma que não vai ter alteração, tá? E colhe enzimas do sangue que também vão estar normais. E muitas vezes a medicação que se faz para infarto, que é para relaxar a artéria coronária, ela relaxa músculo liso. E o esôfago é composto em sua maior parte por músculo liso. Então melhora o sintoma. E aí antigamente existia uma preocupação do cardiologista de entender que quando eu melhorava com remédio para infarto, então isso era uma possibilidade de que fosse um infarto de fato, e aí a pessoa acabava fazendo exames mais invasivos, e na verdade não, é simplesmente porque do ponto de vista de fisiologia era a mesma coisa, tá? Então essa é um sintoma típico bastante comum, né? E a outra coisa que o doente muitas vezes sente e que tem relação com o refluxo é a sensação de que tem uma bola que sobe e desce pelo tórax. Isso na minha época de estudante, de faculdade, entendeu? Isso era chamado de globos histéricos. Aí a pessoa achava que tinha a ver com o psique da pessoa. E depois, quando começou a se entender melhor o mecanismo de refluxo, então isso aí foi conhecido como espasmo esofagiano difuso, que é um estômago contraído em várias partes diferentes, e isso dava a sensação para a gente de uma bola que sobe e desce, entendeu? Então era um outro sintoma atípico de refluxo, tá? Então o refluxo, na maior parte das vezes, ele é controlado, ele não tem cura, é uma doença crônica, é um problema que você tem numa parte do seu corpo, existe uma falha numa válvula do teu corpo, e isso, é claro, não tem cura, mas a maior parte das vezes a gente consegue controlar o refluxo com medidas de comportamento, com alimentação, entendeu? E com remédio, quando o paciente está em crise. Então, a medida de comportamento mais comum é a gente evitar de se alimentar 2 horas antes de se deitar. Isso é fundamental para quem tem refluxo, porque se eu encho a barriga às 9, às 10 da noite e deito às 10h30, é claro que deitado a tendência a refluir é maior e o refluxo costuma ser pior, né? Então é uma questão meio óbvia até, né? Uma questão até puramente mecânica, mas tem outras coisas que ajudam também do ponto de vista comportamental. Então sempre que a gente perde peso, a tendência é diminuir a pressão por refluir, tá? Isso acontece porque normalmente a pressão do abdômen ela é uma pressão mais alta do que a pressão do tórax. O tórax sempre tem que ter pressão negativa, senão o ar não fica dentro dele, né? Então a pressão do tórax ela oscila entre -2 e -8,
entendeu? E sempre ele vai ficar repleto de ar, entendeu? Então, o que acaba acontecendo? Se eu aumento demais a pressão abdominal quando eu engordo, a tendência é que a pressão do tórax fique do mesmo jeito, porque ela é estável, e a pressão do abdômen fica maior. E a tendência de todo o fluido é ir para o local onde tem menor pressão. Então, como a tendência de todo fluido é para o lugar de menor pressão, a gente piora a questão do refluxo quando a gente aumenta de peso, e também quando a gente diminui o peso, é claro que isso também se reflete numa menor pressão para o refluxo. Então, encher muito a barriga quando vai comer muita coisa de uma vez só, entendeu? Então, é uma coisa que geralmente também pode favorecer refluxo. Então, a gente orienta que o paciente que tem refluxo, ele tem que se alimentar várias vezes ao dia, em horários regulares, é diferente de beliscar o tempo inteiro, né? Tem que comer várias vezes ao dia, em horários regulares, e evitar comer muito de uma única vez. Que isso também vai favorecer em muito que a gente não tenha refluxo, certo? Se você comer muito de uma vez só, mais fácil de você ter refluxo. Outra medida comportamental importante é evitar de tomar líquido durante as refeições. Então, estou comendo, se eu não consigo comer sem tomar nada de líquido, eu determino um copo, tomo ele até o final da refeição, administrando aos pouquinhos, para poder não aumentar nem diminuir essa questão do refluxo. Grande amigo Bucalum, um grande abraço, meu querido. Então, isso é bastante importante a gente entender também essa questão da maneira como a gente faz a alimentação, porque isso é uma medida comportamental bastante importante para a gente lidar com o refluxo. Líquido no intervalo entre as refeições é uma outra dica muito, muito valiosa, muito importante. Toda vez que a gente coloca água, a gente bebe ou a gente se alimenta, a gente neutraliza parcialmente essa acidez que a gente tem no estômago. Então, durante as refeições não, mas no intervalo entre elas é o momento em que você vai ter que ingerir líquido. Então, de medida comportamental, essas são as mais relevantes. Tá? Mas tem outras coisas. A gente vai perguntar, mas o que pode, o que não pode comer quem tem refluxo? Não, é uma coisa que eu sempre costumo pontuar, é que quando a gente é diabético, a gente, na verdade, não sabe até sabe que faz mal, mas eu não me sinto mal quando eu como doce. Tá? Então, assim, eu estou morrendo, mas eu não sinto nada no momento em que eu estou ingerindo. E no caso do refluxo, a gente tem recomendações de ordem geral, mas a gente costuma dizer que nenhum alimento é proibido, desde que você não tenha sintoma. Se você comer algo que realmente piore o refluxo, ele certamente vai te dar sintoma. Tá? Então a gente exemplifica algumas situações de alimentos que geram refluxo, tá certo? Então assim, tudo que eu for comer, que for mais gorduroso ou oleoso, ele demora para sair do estômago, porque a digestão é mais lenta. Se ficar mais tempo no estômago, facilita ter mais refluxo. Então, coisas que são gordurosas a gente evita porque elas geram refluxo, certo? Coisas que contêm gás, isso é importante a gente falar isso, porque tem gente que tem azia, tem queimação, e aí tem uma ideia genial, eu vou tomar água com gás, porque a água com gás, porque daí eu arroto, né, eu faço a eructação, e aí eu melhoro. Na verdade não, isso é um mito, é ao contrário disso. Quando eu tomo qualquer coisa com gás, grande parte desse gás ele vai ficar acumulado do lado esquerdo do estômago, no que a gente chama de fundo. Quando o fundo fica cheio de gás, isso acaba facilitando a abertura da válvula para refluir. Então, coisas que contêm gás não funcionam muito bem para quem tem refluxo. Então a gente precisa evitar. Evitar não significa que nunca mais na vida você vai tomar um Prosecco ou um champanhe. Significa que não vai ser a minha bebida preferencial se eu tiver sintomas de refluxo. Então, uma coisa que é bastante tradicional também de piorar refluxo é chocolate. Por mais sacanagem que pareça, mas o chocolate ele tem um papel de gerar relaxamento dessa válvula, e por isso que às vezes quem tem refluxo importante
no ato de se comer o chocolate, alguns minutos depois já começa a desenvolver refluxo praticamente de modo instantâneo, é bastante comum. Então, chocolate não é muito legal para quem tem refluxo. Alimentos excessivamente ácidos, como os molhos vermelhos, tomate, abacaxi, então essas coisas todas eles acabam gerando refluxo. A Ellen aí botou um comentário: chocolate. Ellen, lembra do que eu falei antes disso, tá? Se você tiver nada do que eu estou falando aqui é relevante se você não tiver sintoma quando você ingere, principalmente você, que a gente já operou, a gente já chegou a operar por essa razão. Então, a gente não leva em consideração isso. Se você não tem sintoma, seja feliz comendo chocolate, não tem problema nenhum, e você já foi muito bem operado, não tem problema. Tá? Então, assim, a pergunta do Bucalon aqui, se lactose tem alguma relação com refluxo? Olha, diretamente não, viu, Bucalon? O que acontece com a lactose, para quem é intolerante à lactose, é que acaba gerando distensão na barriga, o abdômen enche de gás, e isso pode fazer com que a digestão fique mais lenta e indiretamente levar a refluxo. Mas diretamente não existe relação da lactose exatamente com refluxo, isso realmente a gente não tem. Tá? Então, ao menos eu não tenho esse tipo de informação, não li nada acerca disso nos últimos 20 anos, sempre tem coisa nova surgindo, mas eu não tenho essa informação não. Tá? Então, assim, uma coisa que é muito importante, que eu acho que alguém já perguntou aqui, por que quando a gente está nervoso, né, por que a gente piora o refluxo, né? De repente eu estou de boa e aí alguma notícia ruim, ou eu fico nervoso por alguma razão, e aí começa a me queimar e eu tenho azia imediatamente. Entendeu? Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? Então, quando a gente está nervoso, o estômago da gente produz uma quantidade maior de ácido. Entendeu? E isso é uma história bem interessante, lá nos primórdios, do início de quando surgiu a gastroenterologia. Então, tem uma história bem interessante sobre isso. Então, ali na divisa entre Canadá e Estados Unidos, século XVIII, então teve um caçador que se acidentou com a sua própria arma e com um tiro no abdômen, entendeu? E não morreu. E durante o processo de cicatrização desse tiro, parte do estômago dele ficou voltada para fora, entendeu? E aí ele morou, pasmem, podem checar essa informação, é googável, tá? Então não é mentira minha não. Tá? Esse cara morou 27 anos com um cirurgião que cuidou dele, era um cirurgião do exército americano, e ele tinha esse estômago, parte desse estômago extruso para fora, e esse cirurgião do exército americano, ele começou a anotar as coisas que ele observava nessa parte do estômago que ficava para fora. E quando esse paciente estava muito nervoso, ele observava que o estômago ficava vermelho, entendeu? Essa parte do estômago de fora ficava muito vermelho, né? E esse vermelho acontecia porque quando a gente fica nervoso a gente produz mais ácido, tá? E daí que foi cunhado o termo que é inadequado, mas que todo mundo fala: fulano tem gastrite nervosa. Então, a gastrite nervosa é porque, na verdade, a gastrite é sempre multifatorial. O estresse é uma das causas de gastrite, mas não é a única, né? Então, na verdade, a gente nem chama de gastrite, que a gastrite é mais um achado dos endoscopistas, né? Não é uma coisa que a gente realmente se refere como gastrite, mas, então, a gente piora a questão do refluxo emocional, porque quando a gente está estressado ou nervoso, a tendência do nosso estômago é produzir mais ácido, e isso, se eu já tenho refluxo, mesmo que eu tenha a mesma quantidade de refluxo de sempre, se ele está mais ácido, ele obviamente vai ser mais agressivo, né, do que se eu não tiver, do que se eu tiver mais calmo, né? Então, por essa razão aí que a pergunta é: a produção de ácido gástrico também pode ser emocional? Sim, ela é influenciada fortemente pelo emocional, porque quando a gente está mais tenso ou mais nervoso, a gente realmente fica produzindo mais ácido, e isso acaba gerando como consequência piora dos sintomas de refluxo, né? Então, isso é bastante comum,
Então, medidas comportamentais, algumas restrições alimentares que podem ser melhor explicadas, tá? Então, e aí a outra coisa que é bastante polêmica nos últimos tempos é tratamento com remédio, tá? Então, tradicionalmente quem já teve refluxo, ou quase todo mundo já ouviu falar do omeprazol, do pantoprazol, do lansoprazol e da ranitidina, entendeu? Que são medicações que nos últimos 30 anos vêm sendo utilizado com bastante frequência para a questão do refluxo, né? Isso é polêmico porque existem trabalhos questionando esse uso frequente de medicações para refluxo, né? Se isso tem consequência a longo prazo, né? Então, isso alguns têm questionado demência, tá? Então, a evolução para demência, quando o paciente usa a longo prazo. Até agora não tem nenhum trabalho que demonstre por A mais B que isso de fato acontece, mas existe uma dúvida com relação a isso. E mais recentemente surgiu um trabalho feito entre Inglaterra e Índia que associava ao aumento do câncer de esôfago quando a gente usava cronicamente essas medicações, omeprazol, lansoprazol e tudo mais. O trabalho não tinha esse escopo, não era esse o motivo do trabalho, e isso gerou muita polêmica, e aí acabou gerando uma discussão se era arriscado ou não você utilizar o remédio constantemente para refluxo. Então, ainda tem muita coisa para surgir, né, com relação a isso. Particularmente, instintivamente, eu não acredito que tenha relação direta disso, mas a gente vai ter que esperar os trabalhos que procurem exatamente por essa pergunta. E eu não acredito nisso porque de 30 anos para cá, de quando a gente começou a usar o omeprazol, o pantoprazol por diante, no mundo todo a incidência de câncer gástrico ou da transição do esôfago diminuiu, não aumentou. Mas de toda maneira a gente procura não tentar suspender a medicação assim que você consegue ficar bem com os sintomas, justamente para não arriscar nesse sentido, tá? Então a gente usa a medicação pelo tempo que é necessário e sempre que é possível o doente suspender a medicação, então, se ele estiver sem sintoma, fazendo as medidas direitinho, a gente suspende até que a gente tenha melhores informações acerca disso. Mas é importante a gente salientar também que a gente não pode jamais deixar de fazer endoscopia de rotina. Quem tem refluxo tem que estar sempre fazendo endoscopia a cada ano e meio, pelo menos. Tá? É bastante importante, porque a gente plaga as alterações que eventualmente a gente tenha no início, e todo mundo sabe que esse tipo de doença, câncer, é sempre muito melhor quando a gente faz o diagnóstico, ou quando a gente pega o princípio para poder conseguir resolver ou se curar, né? Então é sempre mais adequado a gente fazer isso, né? Então, vou responder uma pergunta específica, porque esse negócio de live, assim, a gente vai falando de maneira empolgada, vai comentando, quando você vê, está no final. Se não tomar cuidado, você não conseguiu responder a pergunta do pessoal, né? Tem uma que já foi aqui logo no começo da live, duas, na verdade, que tem a ver com bariátrica e refluxo. Então, a gente vai comentar. Depois da bariátrica, existe melhora do refluxo? Depende da técnica, tá? Então, assim, quando eu tenho refluxo sintomático, entendeu? Todo obeso, em geral, tem algum grau de refluxo. Mas quando eu tenho hérnia de hiato, que é uma outra coisa que gera refluxo, e eu explico depois com calma o que é hérnia de hiato. Quando eu tenho esofagite grau B, grau C de Los Angeles, e eu faço uma cirurgia de sleeve, a tendência é que o refluxo piora. Por essa razão, a gente não indica sleeve para paciente que tem refluxo, tá? Então, assim, mas bypass, via de regra, melhora. Às vezes a gente associa durante a cirurgia um procedimento para diminuir o espaço por onde o esôfago desce do tórax para a barriga, tá? Esse espaço chama hiato, então a gente deixa o hiato mais fechado para poder diminuir o refluxo, e em geral, pós-bypass, é bem incomum que a gente tenha refluxo,
tá? Então, assim, agora pós-bariátrica, algum grau de refluxo fica até o doente perder peso suficiente, tá? Então, assim, a gente mantém o uso do omeprazol de 3 a 6 meses depois do sleeve, né? E esse à medida que diminui a pressão abdominal, a tendência é que o paciente acaba evoluindo com melhora do refluxo, para quem fez sleeve e não tinha tanto sintoma anterior, tá? Então, sim, não depende da situação, depende da técnica, tá certo? Então, pode ser aí, eu não sei quem perguntou aqui, não aparece para mim, mas pode ser que você melhore, sim, se a técnica for bypass, a tendência é que você melhore com refluxo, tá? Melhor da questão do refluxo, tá? Isso é uma questão bastante importante, né? E aí, quem faz sleeve e eventualmente não consegue lidar com o refluxo ou não consegue ficar sem a medicação, então é isso aí. A Carol está falando aí que ela tem, eu lembro até que você, no pós-operatório, né? Eu lembro que era para ter mantido, né, a medicação e você suspendeu no meio. Logo, 1 mês era para ter mantido 3 meses. Então, o teu caso foi um dos que a gente acabou lidando assim, né? A gente acabou mantendo por algum tempo e acabou que houve melhora, né? Do refluxo quando passou o tempo suficiente para diminuir a pressão abdominal. Isso acontece na maior parte das vezes. A gente tem 16% dos pacientes que fazem sleeve que depois ficam com refluxo que é intolerável. A gente tem, então, procura indicar com bastante parcimônia, né? Para realmente conseguir não ter esse tipo de problema, né? Aí alguém, a minha equipe me manda aqui as perguntas e às vezes eu não consigo ver quem foi que mandou, tá bom? Tem uma que colocou, que alguém que colocou aqui, olha, estou tenso, tá? Porque eu tive esofagite, acho que ele quis dizer tenho, mas escreveu tenso. Tem esofagite Los Angeles grau A, tenho refluxo, devo me preocupar? Bom, claro que não dá para a gente avaliar só por esse dado, né? Mas essa classificação que a gente tem de Los Angeles é uma classificação de quando a gente tem uma esofagite que já gerou feridinha no esôfago. Então essa feridinha no esôfago a gente chama de erosão. Então, de acordo com o número de erosões que a gente tem no esôfago ou a confluência delas, então a gente pode ter aí uma classificação de Los Angeles que vai de A, B, C, D, de acordo com a gravidade. Tá? Então, assim, uma A é o primeiro nível, né, de uma esofagite erosiva, uma esofagite grau A. Então, claro que a gente precisa avaliar a intensidade dos sintomas que você tem, durante quanto tempo, quais medidas você já tomou, se você já fez remédio ou não, mas a princípio a gente nem tem como afirmar para você se de fato você é portador de esofagite de refluxo sem ter as outras informações. Mas para você ter uma noção, é o início de uma esofagite erosiva, ou o nível mais baixo de uma esofagite erosiva. Então, tem que estar atento o suficiente para procurar um bom gastrocirurgião, entendeu? Então, isso é o mais importante você ter na cabeça, nem ficar nervoso demais, nem de menos. Eu só tenho um sinal de que eu tenho que manter um acompanhamento com o gastrocirurgião e de acordo com as medidas que a gente tomar ou não, a gente vai avaliar se esse refluxo é importante, se é mais grave, se é menos grave, se você tem que se preocupar ou não. Então, procurar consulta um gastrocirurgião que goste de trabalhar com isso, tem aí o contato da clínica se precisar. A gente, com todo o carinho do mundo, é um negócio que eu gosto de tratar, gosto de lidar, então fique à vontade para agendar a consulta, a gente conversa e avalia o restante, tá? Mas preocupado só o suficiente para buscar a condução correta do seu caso, tá? A Lu perguntou aqui alguma coisa sobre teste da urease. O que tem a ver o teste da urease e o que ele tem a ver com o refluxo? Na verdade, ele não tem muito a ver com o refluxo, Lu. O teste da urease é uma maneira indireta da gente saber se o paciente tem ou não Helicobacter pylori, tá? Então, Helicobacter pylori é aquela bactériazinha que que consegue sobreviver à acidez do estômago, né? Então, essa bactériazinha chama Helicobacter pylori, ela no estômago, ela acaba viver no estômago ali, ela produz um negócio chamado ureia.
então uma quantidade maior do que o estômago normalmente tem. E aí, durante a tua endoscopia, o teu endoscopista vai tirar um fragmento disso e vai colocar dentro de um frasquinho, onde tem essa substância chamada urease. E aí, se ele mudar de cor na hora que colocou o fragmento do estômago, significa que você tem Helicobacter pylori. Então, é um teste indireto para avaliar Helicobacter pylori, ele não tem muita relação com refluxo, mas essa é a explicação. Tá? Então, aí a pergunta que fizeram, eu acho que não foi a primeira que fez com relação a isso, é quando é que está indicada a cirurgia para o refluxo? Bom, a gente tem alguns critérios e alguns exames que a gente precisa fazer para saber se há indicação ou não, tá? Mesmo que a cirurgia seja indicada, ela não é mandatória. O que é mandatório é você fazer endoscopia sempre. Isso é mandatório, tá? E a gente tem sempre um parâmetro de ter o esôfago tá em processo de tá cicatrizado. Eu não estou inflamado, eu não estou com sintoma. Esse é o principal ponto. Então, a cirurgia ela tem algumas indicações. E a principal delas é quando o paciente ele não consegue passar muito tempo sem tomar o remédio. Tá? Então, se ele é dependente do remédio, o tempo ele só consegue ficar livre do sintoma quando está tomando o remédio, então é uma coisa que a gente tem que considerar para procurar fazer os demais testes para saber se eu realmente preciso de cirurgia ou não. Tá? Então, assim, se eu não consigo ficar sem o remédio, eu tenho que pensar se eu preciso de cirurgia ou não. Tá? Outra coisa, quem tem sintoma, lembra que lá na frente eu falei sintomas típicos e sintomas atípicos? Quem tem sintoma na garganta, quem tem sintoma de otite, sinusite e mesmo asma de repetição, é um paciente que tem mais propensão a precisar de cirurgia. Tá? Então, isso por uma questão mais ou menos prática. Quando eu faço tratamento com remédio, eu não trato refluxo, eu trato refluído. Como assim? Os tratamentos, eles visam, a maior parte deles que está aí de usar antiácido, ou utilizar ranitidina, ou utilizar omeprazol, ou qualquer coisa do tipo, a ideia do tratamento é fazer com que o que volta não seja ácido, certo? Então essa é a ideia do tratamento, mas ele não impede de voltar. Então se eu tenho uma lesão na garganta que me leva a rouquidão, por exemplo, é pouco provável que eu consiga resolver ou melhor, ou ficar bom completamente somente tomando remédio ou tomando as medidas. Então, nessas situações, é mais provável que o paciente venha precisar de uma cirurgia de refluxo. Outra coisa, paciente muito jovem, já muito sintomático, a tendência é que com o passar dos anos, a gente fique ainda mais sintomático. Então, no jovem, é uma tendência maior, quando você já tem essa situação de que eu não consigo ficar sem o remédio, a gente pensar em cirurgia. Tá? Agora, o paciente que tem associação de hérnia de hiato e esofagite. O que é hérnia de hiato? Hérnia é sempre que um órgão sai do seu local de origem e vai para outra localização. Por exemplo, no caso do esôfago, tá? Então eu tenho o estômago. Onde é o lugar do estômago? Dentro do abdômen. Quando eu tenho hérnia de hiato, eu tenho o estômago por alguns centímetros para dentro do tórax. Por onde isso aconteceu? Pelo hiato, por isso que a gente chama de hérnia de hiato. Hiato é o nome do buraco entre o tórax e o abdômen no diafragma, que é o músculo que fica entre os dois. Se eu tenho esse buraco mais largo, a tendência é que eu tenha mais chance de ter refluxo. Então eu tenho uma questão mecânica. Nem todo mundo que tem hérnia de hiato tem refluxo, nem todo mundo que tem refluxo tem hérnia de hiato. Mas quando eu tenho hérnia de hiato e refluxo no mesmo paciente, eu tenho 80% de chance de ter as complicações relacionadas a ambas as doenças. Então, se o doente tem refluxo, tem uma hérnia de hiato, quanto maior a hérnia de hiato, mais considerável será a cirurgia, a gente tem uma tendência maior de indicar cirurgia nessas situações. Tá? Então, não está conseguindo ficar sem o remédio, tem doença alta, refluxo acima do nível do esôfago, a gente chama de refluxo supraesofágico nessas situações, ou quando o paciente tem associação com hérnia de hiato também, paciente jovem que não é obeso, que não tem onde muito melhorar
a qualidade de vida dele com mudanças comportamentais, então a gente tem uma tendência maior a indicar cirurgia. Mas eu costumo sempre salientar no consultório que a indicação da cirurgia ela sempre parte do paciente, tá? Então assim, ela não é uma urgência. Então se você decidir que em algum momento vai melhorar a tua qualidade de vida, você fazer a cirurgia, ok? E como cirurgião sempre cabe que eu respeite a sua decisão no momento de fazer a cirurgia ou até de fazer ou não a cirurgia. A única coisa que como médico eu preciso dizer é que quem tem doença do refluxo tem que sempre checar com endoscopia a situação em que se encontra, porque ao longo dos anos refluindo e cicatrizando, a gente pode ao longo dos anos fazer com que o revestimento interno do esôfago ele se modifique, ele fique mais parecido com o do intestino. O intestino, principalmente o duodeno, ele é uma estrutura que é feita para receber acidez. O ácido sai do estômago e vai para lá. Então, quando eu troco a parte de dentro, o revestimento interno do esôfago, por um parecido com o intestino, a gente chama isso de metaplasia intestinal ou esôfago de Barrett. Então, o esôfago de Barrett é uma alteração que pode ser, ao longo dos anos, uma lesão pré-maligna, ou seja, uma lesão que pode gerar câncer. Então, é por essa razão que eu tenho que sempre, se eu tenho refluxo, posso fazer cirurgia, posso tratar com remédio, mas eu sempre tenho que estar monitorando como anda o meu esôfago, para entender qual a melhor conduta a ser tomada nesse momento. Então, se faz cirurgia ou não, decisão de fórum íntimo, discutido com o seu cirurgião, entendeu? Mas sempre é importante dizer, eu jamais posso deixar de fazer endoscopia para estar entendendo como está o meu esôfago. E se eu fizer a opção de discutir com o meu médico se eu quero ou não operar, então tem um exame que nos ajuda nessa definição. Tá? Então esse exame, ele é um exame chamado manometria esofágica e pH-metria de 24 horas. Quem já fez isso sabe o quanto o exame é chato, mas o quanto ele é importante e necessário para a gente definir não só se eu preciso de cirurgia ou não, como também que tipo de cirurgia melhor vai se adaptar ao que eu tenho de necessidade de acordo com a minha necessidade orgânica. Né? Então, é um exame que é feito pelo nariz e, sim, o fato de ser 24 horas é isso que você está pensando mesmo. Você fica com o aparelhinho durante as 24 horas, monitorando a acidez do teu estômago durante essas 24 horas, entendeu? E aí a gente vai tirar várias informações. Primeiro que esse exame inicial, onde eu meço a pressão do esôfago, eu consigo determinar qual é a pressão da minha válvula. Se ela for menor do que 10 milímetros de mercúrio, ela é menor do que qualquer contração gástrica. Então, significa que eu não vou conseguir me tratar só com remédio. Eu vou precisar da cirurgia. Além disso, a pH-metria, que significa medir a acidez do estômago, do esôfago, em vários pontos, aí vai ter manometria de 2, de 3, de 4 canais, enfim. Entendeu? Então, a ideia é saber até onde vai o refluxo, quantos episódios de refluxo eu tenho por dia, entendeu? Se eles são quando eu estou deitado, se eles são quando eu estou em pé, tá? E tudo isso vai me ajudar a tomar a decisão se a cirurgia é a melhor decisão para você ou mesmo. Tá? Então, é um exame que é chato, mas ele é muito importante para ajudar a gente a tomar essa decisão. Tá? Então, não está melhorando com o remédio, não consegue ficar sem o remédio, enfim. Eu acho que eu posso precisar de cirurgia, então é passar com o cirurgião. Você vai falar assim, olha, puta, eu vou fazer esse exame chato, então, pois é, mas ele vai ajudar a definir exatamente se o teu sintoma tem relação com isso ou não, e se a cirurgia é a melhor decisão para você ou não, tá? Então, cirurgia ela é feita por videolaparoscopia, então a gente faz incisões no abdômen, tá? E introduz uma câmera de vídeo, ela dura em torno de 40 minutos, às vezes menos, depende da condição local. Quando tem hernia de ato grande, às vezes dura mais, mas em geral ela é uma cirurgia que a gente consegue ir embora para casa no mesmo dia, tá?
Então, a gente chama de cirurgia ambulatorial. Claro, se tudo corre bem, de acordo com as condições clínicas do paciente, né? Uma pessoa que tem algum problema cardiológico, claro, não vou dar alta no mesmo dia. Mas, em geral, mais de 90% dos pacientes conseguem sair do hospital no mesmo dia. Então, e tem uma dieta específica que não é tão rigorosa, tão rígida quanto a dieta da bariátrica, mas e aí gera um desconforto para engolir durante algum tempo. Tá? Mas, em geral, existe uma melhora muito interessante da qualidade de vida. E, sim, olha só, puxa vida, eu vou parar um pouquinho, porque eu tenho que mandar um abraço para esse cara, que é Sandro. Sandro foi meu querido colega gastrocirurgião. Eu agradeço pelo prestígio aí na live. Fizemos residência juntos, ele foi meu R-, então convivemos muito, é um baita do cirurgião e hoje está em Sorocaba. Um grande abraço, foi pai recentemente, parabéns aí pela tua menina linda, mais uma, né, Sandro? Um grande abraço para você, meu querido. Então, é importante a gente entender também que a cirurgia, ela tem um sucesso de 85% a 95%, e que ao longo dos anos, 10 ou 12 anos ou mais, ela eventualmente pode perder um pouco a sua eficácia. E algumas vezes a gente precisa operar, outras vezes a gente consegue manter-se só tratando com remédio. Reoperar é incomum, mas existem alguns pacientes, até a Zenaide, que está aqui participando da live com a gente, não fui eu que operei a primeira vez, eu operei a segunda, e em alguns casos a gente opera mais de uma vez. Hoje em dia existia grande polêmica com relação a utilizar ou não tela para diminuir o espaço do esôfago. Hoje já é mais ou menos aceito por todo mundo, né? Então a gente usa em algumas situações, são telas bem diferentes das telas que a gente usa em outras hérnias, né? Mas é uma possibilidade real, que é um recurso diferente que a gente tem e que a gente consegue diminuir a chance da válvula com o tempo deixar de funcionar quando o problema é o espaço entre o esôfago e o abdômen, certo? Que mais que a gente pode falar com relação a outras consequências da cirurgia? Então, normalmente a cirurgia, tem gente que fala, é possível que eu não vá conseguir mais vomitar depois da cirurgia? Não é muito verdade, é uma coisa que pouca gente sabe, mas o vômito, ele é um movimento que ele não é do estômago, ele de toda a cavidade abdominal para gerar o vômito. Então, até pode ser que a válvula dificulte um pouco, mas sim, é possível vomitar depois de ter feito uma válvula. O que é mais difícil de acontecer é o paciente arrotar, ou eliminar o gás por cima. Isso é mais difícil de fato. Isso gera uma consequência meio desagradável, porque aí o paciente acaba, às vezes, soltando mais pum do que antes de operar. Mas geralmente é um incômodo que é possível, mastigando devagar, engolindo e evitando coisas que contêm gás, a gente conseguir, de fato, contornar essa situação aí. Minha mãe querida, está entrando agora na live. Um beijo, mãe. Tá? Então, é uma outra coisa, é uma coisa que é perfeitamente possível, e o ganho que você tem de qualidade de vida, ele compensa esse eventual desconforto que a gente possa ter. Tá? Então, a gente está entrando no minuto final aqui, a minha equipe está avisando que vai acabar a qualquer momento, né? A Glaucia entrou agora, né, Glaucia? No último minuto, né? Minha esposa, viu, gente? Então, basicamente são essas informações que a gente tem. Claro, é muito mais coisa para falar, a gente sempre tem muita novidade com relação a isso também. Tem tratamentos que são endoscópicos, que em outra situação a gente pode até fazer uma live com o Dr. Eduardo Greco, com o Dr. Tiago, para falar sobre isso, que são os endoscopistas, que são nossa referência, ou mesmo com o Dr. Balacá, que é outra referência da gente, para entender até alguns tipos de tratamento endoscópicos, tá? Que são novidade, que eles estão são vamos dizer assim, as estrelas até em todos os outros lugares do mundo para falar sobre esse tipo de coisa, que são opções interessantes de tratamento também. E
Para quem precisa de cirurgia, claro, a gente é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer e tem bastante experiência, inclusive com reabordagens, que são a maior parte dos cirurgiões não gosta muito de fazer. Tá? Então, eu queria deixar um abraço a todos vocês e um começo de ano aí maravilhoso, que a gente consiga de uma vez por todas se ver livre dessa pandemia, que a gente consiga voltar à vida normal da gente. E espero vocês na próxima live com um outro tema para a gente discutir, para a gente conversar e para a gente tirar dúvidas por aí. Tá? Um grande beijo a todos vocês e a gente se vê por aí. Um grande abraço.